Hi guys, welcome back to my channel! Hoje vamos conversar sobre o seguinte comentário que recebo muito dos meus alunos. Professora, os nativos falam inglês muito rápido, eu nunca vou conseguir entender eles. Se você se sente assim, então esse vídeo é especialmente para você. E antes de começar, queria agradecer você por estar aqui nesse vídeo comigo. Se você ainda não me conhece, então prazer, meu nome é Daniela Jimenez, eu sou professora de inglês há mais de 10 anos e sou nativa da Califórnia, eu não sou brasileira, e a minha especialidade é ensinar as pessoas a falar em inglês com uma pronúncia afinada, mesmo desde o absoluto zero. Se esse é o seu objetivo, aprender a falar inglês, não apenas escrever, ler e entender, então você está no lugar certo. Então, vamos lá começar a aula de hoje. Primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve a experiência de assistir um filme ou seriado em inglês e achar que as pessoas estão falando super rápido? And I don't want to get dirty looks when I come in here. If I want a cafe latte, you give me a cafe latte. And if I have any problems, I want to get my lawyer Jackie Giles down here, you're going to be in really big trouble. Talvez você está sentindo que é impossível entender eles quando eles falam assim, e isso está te deixando um pouco estressado, um pouco confuso. Isso tudo acaba virando um obstáculo para você, e você está duvidando se você realmente vai conseguir aprender a falar inglês com os nativos. Mas não desespere, porque o que eu vou falar com você hoje vai mudar totalmente a forma como você enxerga os nativos quando eles falam inglês. Eu vou te mostrar que qualquer pessoa, em qualquer nível, pode aprender a falar e entender os nativos em inglês seguindo um passo a passo que eu uso nas minhas aulas para melhorar a fala e a compreensão dos meus alunos. Essa aula vai te orientar melhor sobre como treinar o seu inglês para poder entender melhor os nativos, mesmo quando parece que eles estão falando muito rápido. Vou te dizer que não é só em inglês que parece que os nativos falam muito rápido. Quando eu cheguei no Brasil, em 2016, eu não falava nada de português. Zero. Eu falava espanhol. E eu estava completamente iludida, achando que português e espanhol eram a mesma coisa. Gente, não são. Eu não conseguia fazer nem as coisas mais básicas. Não sabia como ir no banco, na farmácia. Não sabia como pagar meus boletos nas lotéricas. Não sabia nem como pedir uma colher e um garfo num restaurante. E olha que eu estava em Sergipe. E o jeito das pessoas falarem era totalmente novo pra mim. Aí um dia eu fui na padaria e a mulher me perguntou: "Você quer pão de leite ou você quer pão Jacó?" Aí eu, hã? Eu sabia a palavra pão, mas não sabia mais nada do que ela estava falando. Você quer pão de leite ou você quer pão Jacó? Eu pedi para ela repetir umas 3, 4 vezes. E no final, ela acabou apontando para os 2 tipos de pão, até que eu entendi o que ela queria dizer. E não foi só esse dia, passei inúmeras situações onde as pessoas falavam tudo de uma vez só. E eu não entendia nada, zero. E às vezes, eu até fingia que eu estava entendendo. Tipo, eu estava numa sala e todo mundo estava rindo de alguma coisa. Aí eu, aí eu começava a rir. E alguém me perguntava, mas você entendeu? Aí eu, não. Era mais fácil fingir que eu estava entendendo do que sempre ter que estar perguntando, oi, peraí, eu não entendi, o que vocês falaram? Mas, com o tempo, eu comecei a perceber algumas coisas que foram me ajudando. Eu percebi que em vez de falar você, muitas pessoas falavam cê, né? Cê já almoçou? E comecei a entender que, em vez de dizer estar, falavam tá. Cê tá com fome? Minha ficha começou a cair. Aí eu comecei a treinar o meu ouvido a procurar esses sons, né? Procurar cê e tá, em vez de procurar ouvir você está. E isso foi um passo pequeno, mas acabou me ajudando em muitas situações. E depois disso, comecei a perceber que não era só cê e tá, senão eram muitas palavras que eram abreviadas ou conectadas com outras palavras, e que era isso o que me dava a impressão que as pessoas estavam falando rápido. Depois de um tempo, eu percebi que muitos dos meus alunos de inglês também tinham dificuldades para me entender quando eu falava algo parecendo que era rápido. Eu falava algo simples, como What did you do yesterday? E eles, oi, teacher? Como? Aí eu falava What did you do yesterday? E
E eles, ok, entendi. Aí eu fui percebendo que a maioria dos meus alunos estavam praticando inglês, separando cada palavra. Às vezes usando uma pronúncia errada, né? Às vezes falavam watch em vez de what. E eu vi que eram as mesmas dificuldades que eu tinha passado no português. Como eu já tinha estudado um pouco de linguística na minha formação, eu sabia que existia um conceito que se chamava de connected speech, que literalmente significa a fala conectada. Connected speech acontece quando duas palavras se conectam e os sons se mudam na hora de falar. Tipo, cê tá, né? Eu fui procurar mais sobre o connected speech, porque eu tinha usado esses conceitos para melhorar o meu português e eu tinha certeza que ia me ajudar a ensinar inglês de uma forma mais autêntica. O que eu descobri foi o seguinte: não é que os nativos falam mais rápido. Claro, falam mais fluidamente do que alguém que ainda está aprendendo. Mas o que dá essa impressão que os nativos estão falando a 1 milhão de quilômetros por hora não é a sua velocidade, é devido ao connected speech, a forma como os nativos encurtam ou conectam certas palavras quando estão falando. Existem inúmeros benefícios de treinar a sua fala, a sua pronúncia, usando as técnicas do connected speech. O primeiro e o mais importante benefício é que você vai estar falando da forma como as pessoas reais falam e, naturalmente, você vai passar a entender melhor, mesmo se estiverem falando mais rápido. Isso por si já é um benefício enorme, porque você pode viajar, fazer um intercâmbio ou uma entrevista de trabalho. E se alguém te perguntar, "So, where were you living before this?", você vai entender, porque você treinou "Where were you? Where were you? Where were you?" E não treinou where you, né? Você treinou da forma como as pessoas reais falam. O outro benefício é que você vai ter aquele sotaque mais limpo e afinado que você achou que só os mega avançados e fluentes podiam ter. Não. Gente, pessoas que estão no zero, no básico, no intermediário e no avançado deveriam todos trabalhar essas questões de pronúncia e sotaque, especificamente quando tem a ver com as palavras conectadas, o connected speech. Além de entender melhor as pessoas quando falam conectando as palavras, você também vai falar da forma mais fácil de entender para quem está te escutando. Você vai falar mais parecido com a forma que os nativos estão usando. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês 3 exemplos de connected speech e como você já pode usar esses conceitos para treinar e melhorar a sua fala e compreensão em inglês. Mas antes de começar a explicar esses 3 tipos, precisamos olhar para um conceito da pronúncia fundamental, que é muito importante, que você provavelmente já conhece um pouco. Vou falar sobre a diferença entre as vogais e as consoantes. Você sabe o que significa ser uma vogal? Vogais são as letras A, E, I, O, U. E a sua característica é que são feitas com a boca aberta, sem envolver nenhuma outra parte da nossa anatomia. Você não precisa usar os seus dentes, o céu da boca, a sua língua para formar as vogais. As características mais importantes das vogais são o arredondamento dos lábios. Se você faz a boca ficar redonda, como O ou U, ou se a boca fica mais relaxada, como A, E, I. Também, o que impacta o som das vogais é a altura do maxilar. Por exemplo, no A, os lábios estão relaxados e o maxilar está mais aberto. A. Mas para a vogal U, os lábios estão arredondados e o maxilar está fechado. U, A, U. Você pode perceber que cada uma das vogais tem uma posição da boca muito específica, que envolve a altura do maxilar e o arredondamento dos lábios. É isso que você precisa saber. Agora, as consoantes são todos os outros sons que não são A, E, I, O, U. Ou os sons nasais também, como ões. Exemplos de consoantes são T, D, B, L, M, G e etc. Para fazer os sons das consoantes, agora precisamos usar mais partes da nossa anatomia fonética. Por exemplo, o B é feito quando você junta os lábios e vocaliza o som. B, B, B.
Ou o som do G acontece no fundo da nossa boca, onde a língua encosta no palato mole, perto da garganta, e você vocaliza o som. G, G, G. Consegue sentir esse contato aqui atrás? Legal! Normalmente não percebemos que precisamos fazer todas essas coisas com a nossa boca, porque estamos tão acostumados a falar o nosso idioma nativo. Mas quando você está aprendendo uma nova língua, a prática de tomar consciência dos pontos de articulação na produção dos sons fonéticos te dá uma vantagem enorme na hora de falar e entender. Então, por agora, é só lembrar dessas duas características, que as vogais são feitas com a boca aberta, A, E, I, O, U, e os consoantes são feitas quando conecta duas partes da boca, os lábios, né, B, B, a língua, G, o dente, T, T. Então vamos lá olhar o Connected Speech. O primeiro exemplo que eu vou te mostrar é quando temos dois sons que são vogais, um do lado do outro. A maioria das pessoas estuda na pronúncia em inglês um pouco assim. Do you study English? Mas os nativos vão falar assim. Do you study English? Do you study English? Você pode ver que eu falei do, em vez de do you. Aqui o do perde o som do U no final e fica só do, do. Ou até algumas pessoas falam do, do. Também o final de study, study, conecta com English e fica study English. English, study English. Olha lá a altura do maxilar. Study English, study English. Do you study English? Do you study English? Os sons das vogais naturalmente se conectam um com o outro em vez de ficar todos separados. Isso é a pronúncia conectada, mais parecida com o inglês natural e autêntico do dia a dia. São essas conexões entre as palavras que dão a impressão que estamos falando muito rápido. Mas o segredo é entender como as palavras são conectadas e usar essas mesmas conexões na hora que você estiver treinando. Que aí, quando você for para uma conversação real, né, no mundo real, você vai estar preparado. E se alguém te perguntar, do you study English? Você vai falar, yeah, I study English. Ok? Great. Alright, vamos para o segundo exemplo. O outro exemplo de Connected Speech é quando uma consoante combina com uma vogal. Por exemplo, this afternoon, this afternoon, this afternoon, ok? Talvez você já treinou falando this afternoon, mas no Connected Speech, a consoante no final da primeira palavra, no caso s do this, combina com a vogal no início da segunda palavra, no A do afternoon. E fica this afternoon, this afternoon, this afternoon, this afternoon, this afternoon. Ok? Outro exemplo é call us, call us. Na vida real, eu nunca ia falar call us. Eu vou conectar as duas palavras usando o L do final de call, a consoante, né? E o U do us, a vogal. E eu vou juntá-las e vai ficar call us, call us. Ok? É a conexão, em vez de ser call us, it's call us, call us. This afternoon, call us. Alright? Very good, ok? O terceiro e último exemplo que vou te ensinar hoje é quando temos duas consoantes parecidas, uma do lado da outra. A tendência é que a consoante no final da primeira palavra some e fica somente a primeira consoante da segunda palavra. Por exemplo, what e do combinados fica what-do, what-do. Por exemplo, na pergunta what do you study? What do you study? É muito provável que um nativo falando inglês vai falar assim. What do you study? What do you study? E não vai falar what do you study? Isso é porque o T no final do what é parecido com o D no início do do. Perceba que T e D são consoantes parecidas em termos dos pontos de articulação. Podemos fazer T e D sem mudar muito a posição da nossa boca. Olha só. T,
d, t, d, t, d. Olha que a boca quase não mexe. T, d, t, d, t, d. Então, aqui nesse exemplo, o T do what desaparece, some, e fica só o D do do, e soa como what do, what do. Ou até what do you, já combinando com o you, what do you, what do you, what do you, what do you study, what do you study. Alright? Eu sei que isso tudo pode parecer um pouco desafiador, porque provavelmente ninguém te ensinou a falar inglês desse jeito. Mas a verdade é que treinar o Connected Speech é o que vai te levar para falar inglês em menos tempo, com a pronúncia afinada e podendo entender os nativos mesmo quando falam rápido. E no final, acaba sendo muito mais fácil, muito mais efetivo estudar inglês com o Connected Speech desde o início, porque você vai ter melhores resultados. Eu tenho certeza que é muito melhor aprender da forma certa desde o início, em vez de estudar da forma que parece mais fácil, né? Separando tudo, what do you study? Porque isso não te dá resultados de verdade. E você vai ficar preso em um inglês que não parece nada com o inglês do mundo real. A minha missão com Pronúncia Online é ensinar essas técnicas para as pessoas que estão dispostas a aprender da forma certa, com um passo a passo bem estruturado para você aprender, treinar e implementar todos os elementos do Connected Speech na sua fala desde o primeiro momento. E eu vou falar de novo que não são apenas avançados ou fluentes que deveriam estudar com Connected Speech. Se você está no zero, ou se você for iniciante ou intermediário, você pode e deve estudar inglês usando as técnicas de Connected Speech. Eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender com os resultados logo no início, desde que fizer tudo da forma correta. So, thank you guys so much. Espero que essa aula te inspirou a conhecer mais sobre o Connected Speech e te ajudou a entender por que parece que os nativos falam muito rápido. Estou muito feliz que você está aqui comigo na sua jornada do inglês. E se você gostou da aula, tem alguma dúvida ou quer compartilhar sobre a sua experiência tentando entender os nativos quando falam rápido em inglês, me deixe um comentário aqui abaixo que vou responder cada um de vocês com muito carinho. Eu amo ouvir de vocês e sempre recebo ótimas sugestões para tópicos e temas que possa discutir nos meus próximos vídeos. E finalmente, se você gostaria de saber mais sobre o meu método e o meu curso prático de conversação, você pode se inscrever no link abaixo para receber mais informações diretamente no seu e-mail. Então é isso, gente. Muito obrigada novamente por me acompanhar hoje. É sempre um prazer enorme compartilhar dicas e insights aqui com vocês. Nos vemos da próxima vez, ok? I'll see you next time.